Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma quarta-feira aqui com a gente. Essa semana tá especial, não é, Victor? Pois é, né, Gi? Tem muita novidade no episódio de hoje. No final, inclusive, eu vou falar uma coisinha pra vocês que querem se manter mais informados sobre as eleições. Então, fiquem com a gente até o final. Então, vamos ver o que tem no episódio de hoje. O TRT da 2ª Região define a via adequada para questionar acordo extrajudicial homologado e o STF mantém auditores fiscais de estados e municípios submetidos aos subtetos salariais locais. Também vamos falar do avanço dos tribunais no ranking da transparência do CNJ e da multa de 153,7 milhões aplicada pela ANPD ao TikTok por falhas no tratamento de dados de crianças e adolescentes. No destaque Lolere, o STJ reconhece que vítimas de assédio sexual podem atuar como terceiras interessadas em processos administrativos disciplinares. E a análise de hoje discute liberdade de expressão, moderação de conteúdo e o poder das plataformas sobre o debate público digital. No final do episódio, a gente volta com os comentários de vocês e novidades. Então, peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E se você ainda está em dúvida sobre participar do Além do Direito, essa é a hora de decidir. O evento acontece amanhã e na sexta, ao vivo e 100% online, reunindo grandes nomes para discutir o que já está mudando no mercado jurídico. Nós vamos falar sobre inteligência artificial, comunicação e persuasão, construção de autoridade, clientes e vendas, gestão, liderança e novos modelos de negócio. São temas que impactam diretamente sua carreira, seu escritório e a forma como você vai se posicionar nos próximos anos. E quem acompanha o podcast tem o cupom podcast40 que vale 40% de desconto. Então aproveita, garanta já a sua vaga. O link tá aqui na descrição do episódio. E vamos então com o nosso giro jurídico de hoje. A SDI 6 do TRT da 2ª Região extinguiu sem resolução do mérito a ação rescisória apresentada por um trabalhador que pretendia desconstituir a homologação de acordo extrajudicial. Ele alegou ter sido induzido a erro ao assinar documento que acreditava se referir ao pagamento de uma bonificação. Para a relatora, desembargadora Dulce Maria Soller, o acordo extrajudicial homologado ocorre em jurisdição voluntária e não se confunde com acordo judicial firmado em processo contencioso, não tendo natureza de sentença de mérito passível de ação rescisória. Quando houver alegação de fraude, simulação ou vício de consentimento, o questionamento deve recair sobre o próprio negócio jurídico por meio de ação anulatória, prevista no artigo 966 do CPC. O plenário do STF decidiu por unanimidade que auditores fiscais de estados e municípios devem continuar submetidos aos subtetos salariais definidos por cada ente federativo. Na ADI 7.882, entidades representativas da categoria defendiam que a reforma tributária de 2023 teria conferido caráter nacional à carreira, permitindo a aplicação do teto remuneratório dos ministros do Supremo. O relator, ministro Gilmar Mendes, rejeitou o argumento e afirmou que a Constituição mantém a atividade de auditoria fiscal distribuída entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para ele, a reforma tributária ampliou mecanismos de cooperação e coordenação, mas não unificou as carreiras. O ministro também lembrou que o STF já considerou válida a adoção de limites remuneratórios próprios por estados e municípios, conforme previsão introduzida pela Emenda Constitucional 41 de 2003. O ranking da transparência de 2026 do CNJ registrou 44 órgãos do Judiciário com 100% de cumprimento dos critérios de disponibilização de informações ao público, mais que o dobro dos 19 registrados no ano anterior. Ao todo, 89 dos 94 órgãos participantes atingiram índice igual ou superior a 90% e 78 chegaram a pelo menos 95%. A avaliação considera 83 questões distribuídas em
temas como gestão, orçamento, contratos, pessoal, auditoria, tecnologia, acessibilidade e serviços de informação ao cidadão. Entre os órgãos com nota máxima estão o TRF2, 14 tribunais de justiça, 12 tribunais regionais eleitorais, 14 tribunais regionais do trabalho, além do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O desempenho também influencia a pontuação no prêmio CNJ de qualidade. A ANPD aplicou 153,7 milhões de reais em multas à ByteDance Brasil, responsável pelo TikTok por 5 violações à LGPD no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Entre as irregularidades estão o uso de dados sem hipótese legal válida e falhas nos deveres de prevenção, responsabilização e prestação de contas. A empresa terá 60 dias úteis para regularizar a representação ou assistência legal de adolescentes entre 13 e 18 anos e deverá excluir os dados daqueles cuja situação não for regularizada, inclusive informações compartilhadas com terceiros. Depois, terá de apresentar relatório técnico e registro de autoria à ANPD. O descumprimento pode gerar multa diária de R$ 137 mil. A ByteDance ainda pode recorrer ao conselho diretor da agência. E vamos com o destaque do dia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o denunciante pode atuar como terceira interessada em processo administrativo disciplinar, que apura supostas condutas de natureza sexual praticadas por servidor público. Para o colegiado, essa participação, inclusive com capacidade postulatória nos autos, não viola as garantias da defesa nem o sigilo do processo. O entendimento foi firmado ao negar mandado de segurança apresentado pela defesa do servidor investigado. Os impetrantes sustentavam que a participação das denunciantes lhe concederia poderes semelhantes aos de partes ou de assistentes de acusação, figura não prevista legalmente no PAD, além de comprometer garantias constitucionais e processuais do acusado. A Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal se manifestaram favoravelmente à possibilidade de participação das denunciantes. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a atuação das vítimas não reduz o contraditório nem a ampla defesa. Permanecem assegurados ao investigado a defesa técnica, a autodefesa, a presunção de inocência e a possibilidade de contestar argumentos e provas apresentados pelas denunciantes. O ministro também lembrou que, conforme a súmula 665 do STJ, o controle nacional sobre processos administrativos disciplinares se limita em regra à regularidade do procedimento e ao respeito aos princípios legais e constitucionais, sem análise do mérito administrativo, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção. No caso, o relator considerou aplicáveis o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. A partir dessas normas, entendeu que a administração pública deve permitir a participação das supostas vítimas como terceiras interessadas em procedimentos que apurem formas de violência de gênero, inclusive sexual. Quanto ao sigilo, Antônio Carlos Ferreira destacou que a obrigação de preservá-lo alcança todos os participantes com acesso ao processo. Por isso, não seria possível presumir de forma abstrata que as denunciantes descumpririam esse dever. Com esse entendimento, a Corte Especial manteve a participação das vítimas no PAD, preservando ao mesmo tempo as garantias processuais do servidor investigado. E vamos com a nossa análise de hoje, que está disponível lá no portal da Lawletter. Ela é assinada por Henrique Martiniano Gomes. O tema central é como a liberdade de expressão deve ser compreendida em ambiente digital, no qual plataformas privadas também exercem poder sobre a circulação e a visibilidade dos discursos. Esse poder aparece principalmente em dois mecanismos: a moderação de conteúdo, que pode remover publicações, bloquear perfis ou limitar alcance
alcance, e a recomendação algorítmica, que seleciona quais conteúdos recebem mais atenção. Em ambos os casos, decisões privadas passam a influenciar o pluralismo e a formação da opinião pública. O problema não está simplesmente na existência dessas regras. Plataformas precisam estabelecer critérios para o funcionamento de seus serviços. A dificuldade surge quando decisões com grande impacto coletivo são tomadas com pouca transparência, critérios pouco compreensíveis e mecanismos insuficientes de revisão. Por outro lado, entregar ao Estado um controle excessivo sobre o discurso digital também cria riscos para a liberdade de expressão. Entre esses extremos, a análise destaca o modelo de autorregulação regulada, no qual o poder público estabelece parâmetros mínimos de transparência, responsabilidade, proporcionalidade e proteção de direitos, preservando algum espaço para a autonomia privada. No Brasil, essa discussão ganhou importância com o tema 987 do STF, relacionado à constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e ao modelo de responsabilização das plataformas por conteúdos publicados por terceiros. A questão envolve justamente como estabelecer deveres de cuidado sem transformar regulação em instrumento de censura. A experiência alemã também aparece como referência, com a imposição de deveres de transparência, canais para denúncias de conteúdos ilícitos e responsabilização por falhas sistêmicas. O ponto central está em construir obrigações claras, proporcionais e acompanhadas de garantias contra decisões arbitrárias. A conclusão é que proteger a liberdade de expressão no ambiente digital não significa apenas limitar interferências do Estado. Também exige observar o poder exercido pelas próprias plataformas sobre a circulação de informações e buscar um equilíbrio baseado em transparência, proporcionalidade, garantias procedimentais e responsabilidade compartilhada. E essa é uma das análises publicadas no portal da Lawletter. Se você é advogado, bacharel em direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link na descrição do episódio. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio e no início eu prometi uma novidade pro pessoal, né, Gi? Seguinte, outro dia, inclusive, o João comentou querendo saber se nós íamos trazer aqui atualizações sobre as eleições. E eu venho responder que sim. Ontem, quem já era inscrito na nossa newsletter tradicional recebeu uma edição diferente. Às 18 horas foi encaminhado a primeira edição das Eleições Lawletter, que basicamente vai ser uma newsletter dedicada exclusivamente a fazer toda a cobertura das eleições. Então, se você quer se manter informado sobre as propostas, o que está acontecendo nas eleições, você, para continuar recebendo essa newsletter, precisa se inscrever nela, mesmo que você já tenha recebido a primeira edição na newsletter tradicional da Lawletter. Para você que não é inscrito na nossa newsletter, você pode se inscrever diretamente nas eleições Lawletter, clicando aqui no link da descrição. Aproveito, pessoal, para lembrar vocês que o sorteio do iPad 11 vai acontecer amanhã no Além do Direito. Se você ainda não participou, o link do formulário está aqui embaixo. E preenchendo esse formulário, você também concorre ao livro que está sendo sorteado pela Editora Foco. O sorteio do livro a gente vai anunciar aqui, do iPad vai ser no Além do Direito. Quero agradecer também a todo mundo que deixou um comentário no último episódio: Gabriela, João Vitor, Reinaldo, Gisele, Caroline, Ana Luísa, Andrei, Adali Viegas, o Rômulo e, por último, mas não menos importante, o aniversariante do dia, Diogo. Meus parabéns, Diogo, muita saúde pra você e muitos anos de vida. Parabéns, Diogo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Até amanhã.